Olá para todo mundo, pessoal. Bem-vindos agora à segunda aula, módulo 2 aí da nossa série gratuita de mercado financeiro. Espero que vocês tenham assistido a primeira aula, espero que tenham gostado, espero que tenha aprendido alguma coisa, assim, aberto a mente, né? Eu recebi vários feedbacks positivos aí, um em especial em que a pessoa virou para mim e falou assim: Fernanda, me deu uma vontade enorme de investir, de aprender mais e tal. Nossa, eu fiquei realizada. Então, pessoal, vamos agora para o módulo 2. Vamos recapitular só o que a gente viu no módulo 1 para vocês se situarem. Nós vimos o que é a bolsa e o mercado financeiro, né? Para que serve isso para um país. A gente entendeu para que uma empresa vai parar dentro da bolsa de valores e como que ela faz através de um IPO e tal. Eu expliquei direitinho para vocês. E depois, no final das contas, o que são as ações e como que a gente, como investidor, ganha com isto, né? Bom, basicamente foi isso. Eu trouxe alguns termos mais técnicos de mercado para vocês. São termos simples, tá, minha gente? Que assim, que vai fazer diferença na vida de vocês entender esses termos na medida em que uma manchete, uma reportagem, um comentário meu, ou de qualquer outra pessoa da internet também faça usando esses termos, você não fique perdido. Porque às vezes se a pessoa usa um termo, outro termo um pouco mais técnico, a gente já não entende a frase inteira e isso é ruim. Então, assim, eu também tenho trazido alguns conceitos de termos mais básicos, mais técnicos, para ajudar vocês aí também a não achar que é um bicho de sete cabeças o mercado financeiro. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar o nosso módulo 2. Mercado financeiro é para todos, minha gente. Vamos lá. O módulo 2, eu tinha dado um spoiler na última aula, eu dei uma reformulada nele na medida em que eu estava construindo o conteúdo e conversando com as pessoas no direct, nos comentários e tal, eu resolvi dar uma reformulada no que eu tinha mostrado para vocês na semana passada. Então hoje eu vou passar rapidamente sobre um pouquinho da história da Bolsa de Valores aqui do Brasil. Por quê? Porque eu percebi que para que eu pudesse falar do Ibovespa, vocês precisavam entender de onde isso veio. Então, assim, vão ser highlights, eu não vou contar a história inteira aqui nos mínimos detalhes, vão ser highlights para que eu consiga entrar no assunto do Ibovespa, né? Lembrando que, assim, dentro da Bolsa de Valores, o que eu ensinei para vocês na última aula foram ações, tá? E agora, o que é o Ibovespa, né? Como é que do nada a gente muda de assunto, sai de ação e vai para o Ibovespa? É isto. Primeiro, então, eu vou fazer uma breve contextualização histórica para vocês. Eu sei que história para alguns é um pouco chatinha, mas assim, faz um esforço e pelo menos valide se os termos técnicos que eu vou usar nesta aula, que foram ensinados na última aula, você aprendeu. Porque assim, eu não vou ficar traduzindo os termos técnicos para vocês dos que eu já passei de novo, não. Posso dar uma diquinha aqui, mas assim, nós vamos falar sobre novos termos. Então, assim, à medida que eu estiver falando sobre a história, na verdade, à medida que eu estiver falando sobre qualquer coisa desta aula, valide se você entendeu os conceitos da última aula, tá? Nós falamos de ações, de papéis, de cotação, de dividendos, o que mais? De ativo, né? São termos aí que a gente já vai passar a usar, porque eu parto do pressuposto que na primeira aula ficou bem explicadinho. Se não, revisa a primeira aula, minha gente. Tá lá gravadinha, é só ir lá e assistir de novo. Então, nós vamos passar rapidamente pela história da Bolsa de Valores do Brasil para que a gente chegue no Ibovespa e você consiga fazer o link das ações da última aula com o Ibovespa, tá? E depois nós vamos falar sobre quais são os outros produtos negociados no mercado financeiro. Não tem só ação, né, minha gente? Tem outros produtos. Quais são esses produtos? Porque você precisa conhecer a caixinha de ferramentas dos seus investimentos, né? Uma hora você tem que usar a chave de fenda, uma hora você tem que usar o martelo, uma hora você tem que usar o alicate, sei lá. Então, assim, pense nos seus investimentos como uma caixinha de ferramenta, em que, para cada momento de mercado, que nós vamos falar disso na próxima aula, mas para cada momento de mercado você vai usar uma ferramenta diferente. Então, assim, eu vou te mostrar quais são as mais populares, mas assim, quais são as ferramentas que você vai ter para usar nos seus investimentos? Eu só te falei de ação até agora, eu vou te falar de outros, ok? Então, assim, contextualizei a sequência da última aula para esta. Bom, então vamos lá, vamos começar nossa aula, nosso módulo 2 aí, então, com a história da Bolsa Brasileira. Afinal de contas, minha gente, um pouco de história não faz mal para ninguém. Até porque quem conhece a história não repete a história, né? Mas vamos lá. Em 1843, pessoal, inaugura-se a nossa Bolsa de Valores aqui do Brasil. Então, a nossa bolsa ela é antiga até, ela não é tão recente assim. As modernidades que são recentes, mas ela é uma bolsa antiga. E ela começou, minha gente, no Rio de Janeiro. Olha aqui, ela não era em São Paulo, ela era no Rio. Na verdade, na época,
os negócios, né, os negociantes, eles ficavam numa praça do Rio de Janeiro fazendo trocas, basicamente, né, principalmente, né, trocas ali de seguros, frete de navio, câmbios, apólice de dívidas e, em especial, minha gente, produtos agrícolas como café e algodão. Porque o que acontecia? Aqui no Brasil, a gente, né, era um super produtor agrícola, ainda é, na época já era, então assim, a gente era um produtor agrícola, tinha muita produção de café e algodão, principalmente, e a gente precisava vender isso, os fazendeiros lá e tal, nas suas terras, precisavam vender isso de alguma forma. E nessa praça do Rio de Janeiro, tinha uns negociantes que eles, antes da nossa bolsa existir, eles faziam essa ponte do comprador com o vendedor. Não inspiravam aquela confiança, imagino eu, que um papel de uma bolsa deveria ter, como eu expliquei para vocês na primeira aula, mas era o que tínhamos no momento. E aí, por isso que no Rio de Janeiro foi inaugurada a primeira Bolsa de Valores em 1843. Quando foi em 1890, minha gente, abriu-se a Bolsa, então, de São Paulo, que chamava Bolsa Livre de São Paulo. Só que um ano depois ela fechou, quebrou. Um ano depois, pessoal, teve uma crise econômica no Brasil, que a Bolsa, como ela ainda era muito embrionária, ela não deu conta de se sustentar de pé nessa crise econômica e fechou. 4 anos depois desse fechamento, abriram uma nova bolsa em São Paulo, é a do Rio de Janeiro lá. Abriram uma nova bolsa em São Paulo, que era a Bolsa de Fundos Públicos de São Paulo. Esta bolsa, ela já veio aí, entre aspas, patrocinada pelo governo. Então, ela era inclusive ligada ao Ministério da Fazenda, né? Hoje, a nossa bolsa ela é uma empresa privada, que a gente vai chegar lá já já. Mas na época não era. Então, o governo, quem designava, quem ia fazer as negociações. E aí eles se reuniam para que eles pudessem negociar, naquela época, ações. Só tinha ações, que eu já expliquei para vocês. E as ações, minha gente, assim, as compras, as vendas e tal, enfim, isso precisava ser registrado em algum lugar. E na época era registrado numa pedra, na Pedra Negra. Inclusive, na história da Bolsa do Brasil, essa época é conhecida como a Era da Pedra, aqui na nossa Bolsa, tá? Mas, enfim, era o que tínhamos para o momento. Quando foi em 1917, um grupo de agentes de negócio, ou seja, não ligados ao governo, eles fundam a BMSP, ou seja, Bolsa de Mercadorias de São Paulo. Eles queriam organizar, minha gente, a volatilidade que estava acontecendo nos mercados e para proteger vendedores e compradores das oscilações, principalmente do preço do café e do algodão. Por quê? Porque a gente tinha umas bolsas, né? A Bolsa do Rio, a Bolsa de São Paulo, ok. Só que até por falta de expertise, né? Por falta de saber como fazer e tal, e pela baixa liquidez, que eu vou explicar isso para vocês já já, os preços oscilavam demais, ia muito para cima, muito para baixo, era um negócio louco, assim, a volatilidade era muito grande. E aí, agentes privados, né, assim, fora do governo, resolveram abrir uma própria bolsa para que lá dentro houvesse uma proteção mínima para vendedores e compradores, para que os preços oscilando naquela loucura, principalmente de café e de algodão, não endoidecesse as pessoas, né? Vamos falar um pouquinho agora que eu falei com vocês de liquidez. Qual que é o conceito de liquidez que é importante vocês saberem? Eu vou dar uma pausa na história para a gente falar de liquidez. Bom, vamos pegar lá o nosso exemplo, a Petrobras. Qual que é o ticker da Petrobras? PETR. Eu quero a ação preferencial 04. Expliquei isso para vocês na primeira aula. Então, eu tô lá negociando Petro 4. Que no popular é assim que a gente fala. Tô lá negociando ações, o papel da Petro na Bolsa de Valores. O que acontece, minha gente? Quando eu quero comprar, vamos supor que eu quero comprar 100 ações de Petro a R$20. Se eu quero comprar 100 ações de Petro a R$20, alguém tem que querer vender 100 ações de Petro a R$20 para o negócio fechar. Porque se eu quero comprar a 20 e tem uma pessoa querendo vender a 30, pô, não vai dar negócio. Se alguém não ceder, não vai dar negócio. Se eu quero comprar a 20 e tem alguém querendo vender a 20, aí então dá negócio. Tá? Daí surge o conceito de liquidez. Liquidez é o seguinte, para cada nível de preço, eu tenho muitas pessoas, chamadas de players, porque não necessariamente é pessoas, né? Podem ser pessoas, fundos, bancos, empresas, não importa. Vai ter alguém do outro lado, tá? Fato é que para cada nível de preço, 20, 20,50, 21, 21,50, 22, 22,50. Nesse exemplo que eu dei para vocês aqui. Para cada nível de preço, eu tenho um tanto de gente querendo comprar e um tanto de gente querendo vender, para que os negócios saiam.
E aí o preço se movimente de uma maneira mais suave. Por quê? Se eu quero comprar 20 e tem alguém querendo vender a 30, não sai negócio. Alguém vai ter que ceder. Talvez eu vou ter que ceder e vou pagar 10 reais mais caro do que eu queria e ir lá pagar os 30 que o vendedor quer. Ou talvez o vendedor vai ter que ceder e vender a 20 reais para mim, deixando de lucrar aí, porque é o que temos para o momento. Ou a gente vai chegar no meio do caminho. Mas vejam, se eu não tenho partes interessadas, muitas partes interessadas em comprar e vender em todos os níveis de preço, a diferença fica muito longe uma da outra, fica muito grande. Então, para que negócios saiam, o preço tem que oscilar demais. Imagina, para que o negócio entre eu que quero comprar Petro e a pessoa que quer vender Petro saia, ou eu vou ter que abrir mão demais, ou ele abrir mão demais, ou nós dois, e ninguém vai sair satisfeito dessa história. E aí o preço vai ser uma bagunça. Então, quando eu tenho um ativo, uma ação, um papel, que para cada preçozinho dele eu tenho muitas partes interessadas, as negociações flutuam mais suave. Quando a flutuação é mais suave, nesse sentido que eu expliquei para vocês, eu posso falar que o ativo ele tem mais liquidez. Quanto maior a liquidez, mais suaves são as oscilações. Mais difícil também é de subir muito e cair pouco, mas é mais suave, certo? Este é o conceito prático de liquidez para vocês. Então, na medida em que lá, voltando para a história da Bolsa Brasileira, na medida em que naquela época não tinha muita liquidez, né, não tinha muita gente nem dentro da Bolsa, imagina, hoje o Brasil já não tem, eu acho que eu trouxe essa estatística para vocês na primeira aula, né, hoje assim, 2, 3% da população brasileira está na Bolsa de Valores contra quase 50% nos Estados Unidos, por exemplo. Então, assim, hoje já, dependendo do ativo, do papel, da ação, não tem liquidez nenhuma, né? Não tem liquidez, ou seja, os níveis de preço, a gente fala que eles têm uns buracos, né? Porque não tem ninguém interessado nem em comprar, nem em vender. Então, para que um negócio saia, o preço do ativo tem que oscilar demais, ou muito para cima, ou muito para baixo, por aí vai. Então, assim, naquela época, muito mais. Então, as oscilações eram muito grandes. Então, lá em 17, fundou-se essa Bolsa de Mercadorias de São Paulo, com o intuito de proteger vendedores e compradores dessas oscilações muito fortes do preço do café e do algodão, certo? Bom, quando foi aqui, ó, em 1965, a Bolsa ela ganha autonomia e não precisava mais se subordinar da Secretaria da Fazenda. Lembra que eu falei com vocês que lá de trás, até o próprio governo, quem negociava, quem nomeava os negociadores, pronto, agora aqui não tem mais isso. Então, assim, é uma parte terceira, que faz sentido, minha gente, porque, eventualmente, os interesses são conflitantes, né? Eventualmente, o governo queria lá atrás o preço do café em tal lugar, mas os compradores não queriam. E aí isso bagunçava muito a situação. Então, esses órgãos, eles precisam ser independentes, eles precisam ter autonomia. Depois de um ano, então assim, ele ganha essa independência lá em 1965, e depois de um ano ela passa a se chamar Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa. Vamos lá, Bolsa de Valores de São Paulo. A sigla, inclusive, significa isto, tá? Quando é em 1968, ou seja, um pouquinho tempo depois, é que a Bovespa lançou o Ibovespa B3. Ó, esse nome aqui já é familiar. Afinal de contas, é o próximo tópico do curso. Ou vocês podem lembrar que é justamente a palavra que o William Bonner usa quando ele vai falar da nossa bolsa. Ele fala, Ibovespa B3 hoje cai 3% por causa do aumento de juros no Brasil, por exemplo. É esse Ibovespa, surgiu lá em 1968. Ele era um dos indicadores mais importantes, assim, ele ainda é hoje um dos indicadores mais importantes do nosso mercado de ações, e por muitos anos ele media a economia do país, porque ele é um índice, ele começa com I de índice, tá? Índice. Ele media a economia do nosso país, por muito tempo ele teve essa função. Hoje ele mede? Não. E eu vou responder para vocês já, quando a gente for falar dele. Ele não mede. Ele traz insights, mas ele não mede. Mas a gente vai entender já sobre isso. Então, lá em 68 foi criado este índice, que até hoje a gente usa ele, negocia ele, e o William Bonner fala dele. Tá? Então, gravem isso aqui, porque nós vamos explicar o que é isso lá na frente. Em 1972, ou seja, 70 anos depois
da criação da Bolsa, praticamente, né? Não, mentira, minha gente, eu embolei aqui pra vocês. Então, em 1972, ou seja, somente nos anos 70, é que criou-se o primeiro painel eletrônico, que é esse aqui, ó. Porque antes, minha gente, o pessoal negociava no papelzinho, imprimia um papelzinho lá que ficava registrado, o pessoal no telefone, era memorizando as cotações, era uma coisa, alguém gritando, era uma coisa louca. Aqui, inclusive, para quem é aqui de São Paulo, quem tiver a oportunidade de vir aqui em São Paulo, tem o museu da B3, da nossa bolsa, e lá tem alguns vídeos de negociações dessa época. Eu não sei como é que as pessoas se entendiam, é uma coisa insana. Vale a pena ir nesse museu. Mas então, assim, lá em 72 surgiu o primeiro painel eletrônico. Ele, inclusive, ele foi inspirado nos painéis de aeroporto, porque o painel de aeroporto era assim também, né? Que o númerozinho ficava girando, assim, não é da minha época que eu sou jovem, mas foi se inspirado no painel de aeroporto. E aí, marca-se o final, é o marco final aí da Idade da Pedra, que eu comentei com vocês que as negociações eram registradas em pedras, agora não mais, ficava neste painel fashion aí, aqui em São Paulo. Quando foi em 86, e aqui, minha gente, é importante que é o seguinte, em 1986 eu sei que já tem uma galera que está assistindo essa aula aqui que já era nascido. Então, assim, de repente, a modernização da nossa bolsa, ela não é tão antiga. Ela não é tão antiga assim. A gente, enquanto a gente estava, muita gente vivendo ali, acho que nesse ano foi o ano que minha irmã nasceu, alguma coisa muito próxima disso. Mas a gente vê que essa modernização, ela é recente, né? Mas vamos lá. Bom, em 1986, a BMF, Bolsa Mercantil de Futuros, foi inaugurada. O que acontece, minha gente? A gente tinha as bolsas que eu expliquei para vocês até agora, elas negociavam prioritariamente ações e commodities, como, por exemplo, o café e o algodão. Quando foi em 86, surge essa bolsa aqui, com esse nome aqui, ó, BMIF, Bolsa Mercantil de Futuros, que ela começa a negociar outros produtos que não eram ações. Lembra que eu falei para vocês que existiam as ações, que eu expliquei para vocês as ações, mas que tinha outros vários produtos? Pois bem, um desses produtos são chamados de contratos futuros. Não se preocupe que é isso agora, só se preocupe que é alguma outra coisa que não é ação, porque lá na frente eu vou explicar sobre isso. Mas assim, então essa bolsa, ela surge para negociar outros produtos. São eles, contratos futuros, commodities, moedas, ouro, juros e etc. Também nessa mesma época, pessoal, inaugurou-se essa CETIP. O que essa CETIP fazia? Ela era responsável pelo registro das operações, custódia e liquidação para renda fixa. Ou seja, essa CETIP é o seguinte, eu fiz uma compra lá, comprei Petro 4. Isso precisa ficar registrado em algum lugar, antes era na pedra. Aí surgiu um painel eletrônico. E aí agora tem esse órgão, a CETIP. Então a CETIP nessa época, que era, porque aí eu estou respaldada. Ou seja, esse órgão transmite segurança na medida em que ele garante que o que eu fiz está registrado. Ninguém pode falar que eu não fiz. Eu fiz. Inclusive nem eu mesma, né? Enfim, então surge este órgão também. Quando é em 91, no caso, aí eu já tinha nascido, a BMF, desses outros produtos que eu expliquei para vocês, ela se funde com a BMSP, que é a que surgiu um pouco depois aí da primeira que quebrou, né? Em São Paulo. E com a BBF, que é a Bolsa Brasileira de Futuros. Futuros é um outro tipo de produto que não é ação, mas que já nós vamos entender. Então elas se fundem e mudam de nome. E aí elas passam a se chamar Bolsa de Mercadorias e Futuros. Isso em 91. Então veja, começou a aparecer várias bolsas aqui no Brasil, né? E elas começaram a se juntar. Quando foi em 2000, a Bolsa de São Paulo se integra com a do Rio. E outras bolsas regionais que também tínhamos por aqui. Passando a ser a única bolsa de valores do Brasil. Então, todas as bolsas se juntaram com a Bolsa de São Paulo e virou uma bolsa. Depois, teve a BMF, que negociava outros produtos, eu mostrei para vocês, commodities, ouro, juros, contratos futuros e etc. E elas continuam operando no mercado de futuros brasileiro. Então, a gente passou até a Bolsa de São Paulo e a Bolsa de Futuros. Duas. Quando foi 2005, com a tecnologia mais avançada, a Bovespa passou a operar em um ambiente eletrônico. Então, sai daquela gritaria louca
que é legal de ver. Deem uma pesquisada para vocês verem depois. Eu podia ter trazido esse vídeo aqui. Mas, enfim. E aí, a nossa bolsa passa a ser operada em ambiente eletrônico. Em 2007, ele foi um dos anos mais importantes, pessoal, da nossa bolsa brasileira, tá? Por quê? Foi o ano em que a Bovespa e a BMF deixam de ser associações civis sem fins lucrativos para se tornarem companhias de capital aberto. O que é companhia de capital aberto? Vocês aprenderam na primeira aula. Então, o que acontece? Tanto a Bolsa de Futuros quanto o Bovespa, de mercadorias e futuros, quanto o Bovespa aqui no Brasil, elas eram sem fins lucrativos. E assim, minha gente, infelizmente, né, de um modo geral, não vou generalizar, organizações sem fins lucrativos, elas não têm o mesmo interesse, a mesma velocidade, a mesma ambição de se modernizar. No caso da Bolsa, trazer mais investidores, aumentarem as negociações, aumentarem as empresas negociadas em Bolsa e crescer, né? As organizações sem fins lucrativos têm menos ambição e velocidade nesse sentido do que as empresas privadas, certo? Então, quando essas duas bolsas, elas passam a ser empresas de capital aberto, então o que elas... Para ser uma empresa de capital aberto, igual a primeira aula, essas duas empresas fizeram seu IPO, o seu processo de entrar, de ter o primeiro dia de negociação na Bolsa de Valores, também foi explicado na primeira aula, e aí elas passam a ser cotadas na Bolsa. Então, elas eram uma Bolsa com ações na Bolsa delas mesmas. É meio maluco, né? Mas é assim. Era uma empresa qualquer. Só que agora é uma empresa que vai buscar um crescimento com muito mais velocidade. E a gente viu isso, inclusive, nos próximos anos que se passaram. Então, IPO das bolsas. Quando foi em 2008, a Bovespa e a BMF, elas se juntam, formando a Bovespa, elas se juntaram assim, grudaram, né, assim, em nome, não criaram um novo nome. Bovespa, BMF, Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. Ou seja, o Brasil, minha gente, passou a ter uma bolsa com todos os produtos que a gente negocia hoje dentro dela. Seja ações, futuros, commodities, ouro, juros e etc. Tá? Isso em 2008, super recente. Em 2017, a junção da Bovespa BMF se junta com a CETIP. Quem é a CETIP? Eu expliquei para vocês na história. A CETIP é o órgão responsável aí pelo registro das operações, né? E dentre outras funções, obviamente. Elas se juntam e formam a B3, uma das empresas de infraestrutura de mercado financeiro mais famosas do mundo. Inclusive, minha gente, a empresa B3, que é a junção de tudo que eu expliquei aqui para vocês hoje, fez o seu IPO e ela tem ações negociadas na Bolsa. Então, assim, a B3 tem ações. Você pode entrar lá no ativo, procura aí, exercício, descobre aí qual que é o ticker da B3, descobre o ticker dela e descobre qual é o valor da cotação dela. Você pode comprar ações da Bolsa Brasileira. Ok? Bom, então, entendida essa história, então hoje no Brasil temos uma bolsa que passou por toda essa história que eu comentei com vocês e que está sempre se modernizando, tá? E que, assim, a gente é pequena, mas ainda assim a gente é uma bolsa olhada como uma opção boa de investimento por muitos estrangeiros, inclusive, tá? Mas vamos lá, eu expliquei para vocês a história da Bolsa, contei para vocês que lá em 1968 teve um índice que chamava Ibovespa, que foi criado, e agora nós vamos falar dele, ok? Bom, vamos lá. Ibovespa significa Índice da Bolsa de Valores de São Paulo, já expliquei para vocês. O que é isso, minha gente? Ele é, entre aspas, a carteira de ações do nosso país, tá? Então vamos lá. Nós temos na nossa bolsa, minha gente, um tanto de empresa, 475, se eu não me engano, alguma coisa muito próxima disso, listadas lá na nossa bolsa. Com alguns critérios que eu vou explicar para vocês, selecionou-se um tanto de ação, algo por volta de 70, 80, se eu não me engano, selecionou-se um tanto de ação e falou assim, olha, este grupo de ações aqui, eu vou pegar eles, eu vou determinar um peso para cada uma, tá? Por nível de importância, tem um critério que eu vou explicar para vocês, cada um vai ter um pesozinho. E aí vou juntar isso tudo e vai me formar um índice. Esse índice vai representar o Brasil, certo?
Calma que a gente vai falar das peculiaridades sobre isso lá, mas só para vocês entenderem. Então, o índice Bovespa é um índice que nada mais é do que dentro dele tem um grupo de ações daqui do Brasil com pesos diferentes, ou seja, eles têm importâncias diferentes dentro deste índice, que no final das contas me ajuda a medir como é que a Bolsa Brasileira está. Certo? No grosso modo é isso. Então, o Ibovespa, ele mede o desempenho de ações de empresas brasileiras com grande volume de negociação na B3, ou seja, volume de negociação é importante para que a ação esteja nesta lista. Deixa eu tirar a musiquinha aqui para não atrapalhar. Perdão. Acho que eu tirei. Pronto. Tá bom? Então, para que você entre, eu tenho uma empresa lá, a empresa de tijolo da Fernanda, lá da primeira aula, tá listada, fiz meu IPO, toquei o sininho, caiu o papelzinho, aproveitei e fiz uma visita ao Museu da B3, que é tudo no mesmo lugar. Beleza, estou com as minhas ações sendo negociadas na Bolsa de Valores do Brasil. Ela faz parte do Ibovespa? Ela faz parte desse índice que mede as principais ações do Brasil? Depende, tem regra. A primeira regra é o volume de negociação. Tem que ter um volume bom, tem que ter um volume considerável. Por quê, minha gente? Porque senão entra naquilo que eu falei para vocês. Senão não tem liquidez, nos níveis de preço não tem tanto de gente querendo comprar e vender. E aí, para que um negócio de quem quer comprar com quem quer vender seja realizado, o preço tem que mudar muito de valor para que isso aconteça. Então, isso é evitável nas ações, porque senão o índice Ibovespa, que é um índice que lá atrás já chegou a medir a economia do país, ele não pode oscilar demais. Imagina, um dia o país está rico, outro dia o país está pobre, um dia eu falo que a economia está boa, outro dia eu falo que a economia está ruim. Não dá. Não dá. Então, você precisa de um mínimo de estabilidade dentro da renda variável. Então, o volume de negociação é um critério, tá? Bom, a sigla, tudo não tem que virar uma sigla de 4 letras, que eu já falei para vocês. Pronto. O índice também vira. Ele vira, então, o índice Ibovespa, que é a carteira de ações do Brasil, vira IBOV. Então, quando eu estiver falando IBOV, eu estou falando desse índice. O IBOV, minha gente, ele é medido em pontos. Por exemplo, as ações, elas são medidas em reais. Não é isso? Então, assim, a Petrobras hoje está valendo R$30. A Vale está valendo R$68 em reais. O IBOV, que é um índice, ele não é medido em reais. Ele é medido em pontos, tá? E como é que esses pontos são calculados? Eles são calculados em tempo real e o seu resultado é baseado na cotação de cada ação que integra o índice, multiplicado pela quantidade teórica dos ativos que compõem a carteira. Ou seja, vamos traduzir, o índice Bovespa, que é um tanto de ação lá, que tem os critérios para entrar. Então, tem lá um tanto de ação. Essas ações, elas têm um nível de importância, elas têm um peso, que também tem seu critério, tá? Se eu somar isso tudo em reais, eu vou ter X mil reais, X milhões de reais. E os pontos do IBOV, eles são baseados nesses reais. Cada ponto vale R$1. Logo, se a pontuação do nosso IBOV está em 120 mil pontos, significa que todos esses ativos juntos estarão valendo isso em reais. Certo? Então, vamos lá. Dentro do nosso IBOV, eu já vou dar um spoiler para vocês, que a gente tem Vale, tem Petrobras, tem Itaú, tem Bradesco, Banco do Brasil, VEG, Gerdau, CSN, Pets, o que mais? Tem mais um tanto de ação, tem muita ação. Vou falar todas aqui, nós vamos ficar um tempão aqui. E eu nem vou saber todas de cor. Mas vamos lá. Se eu pego todas elas e somo em reais, tem um critériozinho, não é só sair somando, mas tem um critériozinho, e cada R$1 vale um ponto, eu vou ter a pontuação do IBOV. Hoje o nosso IBOV está em 120 mil pontos, por isso que eu trouxe 120 mil pontos aqui para vocês. Então, significa que a soma dessas ações dá esta pontuação para o IBOV, certo? Então, ó, eu falei para vocês de ações, tá nascendo um outro produto aqui, ó, que é o índice. São vários índices, tem vários índices no mundo inteiro. Um dos índices que eu estou explicando para vocês aqui é o Ibovespa, porque realmente ele é no nosso país, ele é o mais importante de se acompanhar.
ok? Bom, a carteira Ibovespa, então vamos lá, eu falei para vocês que assim, ó, tem 475 ações na nossa Bolsa de Valores, ou algo próximo disso. Destas 475 ações, 80, ou algo próximo disso, compõem o nosso índice Bovespa. Quais são os critérios para que uma empresa vai lá? Eu, como a Fernanda, empresa de tijolo, como é que eu faço parte do Ibovespa? Bom, os papéis precisam estar presentes em pelo menos 95% dos pregões do último ano. Então, assim, para cada dia útil em que a bolsa abre, negociações acontecem, tem que ter negociação nesse papel em 95% desse período. O volume financeiro deve ser de, no mínimo, 0,1% do volume negociado no período. Se eu somar o volume inteiro negociado no período, pelo menos 0,1% tem que ter sido negociado na minha empresa de tijolo. Então, tem que ter um volume bom. É isso que quer dizer essa linha. Tem que ter um volume bom, ele tem que ter sido negociado praticamente no meu último ano inteiro. Empresas em recuperação judicial, fora. E as penny stocks. É uma expressão nova, ó. Penny stocks. O que são penny stocks? Stocks é ação em inglês, tá? São ações que valem menos de R$1 hoje. Hoje tem ação na nossa bolsa que vale 50 centavos, 30 centavos, 80 centavos. Tem ação que vale menos de R$1. Elas também não entram. Não podem entrar. Então, peguei esses critérios das 475 empresas que tem na nossa bolsa de valores, cuspiu lá 80 ações, tá? Não é 80, minha gente, a gente tem que conferir, mas é algo próximo disso. 80 ações. No meu exemplo aqui tem 80 ações. Estas ações, se elas cumprirem esses pré-requisitos, elas são ordenadas, tem uma ordem. Por um índice que chama índice de negociabilidade. Tem um critério lá dentro, que nós não vamos nos preocupar com isso agora. Mas ele considera negócios realizados, volume financeiro e faz uma métrica em cima disso. Mas não importa, eles são ordenados, existe uma ordem dessas ações. Depois que a gente ordena, cada ação vai ter um peso, vai ter uma importância, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Vale, no nosso Ibovespa, é muito mais importante do que Pets. Muito mais. Então, se Vale sobe muito ou se Vale cai muito, impacta muito mais o nosso índice Bovespa do que se Pet sobe muito ou Pets cai muito. Tá bom? Então, o peso de cada ação é definido pelo valor de mercado de todas as suas ações. A carteira inclui ações que representam 85% das negociações efetuadas no período. Sim, ela é revisada quadrimestralmente, tá? Portanto, por ano a gente tem 3 Ibovespas, tem 3 carteiras dentro do Ibovespa, né? Uma que é de janeiro a abril, que eu vou trazer aqui para vocês, a outra de maio a agosto, então, eu trouxe essa daqui que é de janeiro a abril fechada, só para vocês verem os percentuais. E a última que é de setembro a dezembro. Por quê, minha gente, que ela precisa ser revisada? Porque, por exemplo, vamos supor, vou dar um exemplo, se eu não me engano, recente da Light, que é uma empresa de energia elétrica lá do Rio de Janeiro. Ela entrou em recuperação judicial. Não está escrito ali que recuperação judicial não pode fazer parte do índice? Pronto, se ela entrou em recuperação judicial, na nova atualização da carteira, ela sai fora. E aí, se outra empresa cumprir os requisitos mínimos para entrar, ela entra. Então, essa carteira ela é sempre revisada, tá? Ah, Fernanda, então quais as ações que tem dentro do Ibovespa? Minha gente, Bolsa de Valores, você pode entrar no site da Bolsa de Valores do Brasil, que vai ter a carteira lá para você, ou você escreve no Google qual a composição do Ibovespa atual. Vai te dar a ordem das ações, o peso das ações, tudo bem direitinho para você consultar. Super fácil de consultar isso na internet. Ok? Vamos lá, minha gente. Hoje, como que está a distribuição por segmento do nosso Ibovespa? Vamos lá. Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Olha, para vocês verem que praticamente metade do nosso índice brasileiro, ele é financeiro, basicamente bancos, e esses 20% materiais básicos, basicamente commodities. O que eu quero dizer? Que as ações que estão lá dentro com seus devidos pesos, basicamente, bancos e commodities, ou seja, Vale e Petrobras, correspondem a 50% do meu índice. Então, lá atrás, lembra que eu falei com vocês que lá atrás o Ibovespa ele era uma métrica para medir a economia do país? Hoje, o Ibovespa, vocês acham, nessa distribuição aqui, vocês acham que mede a economia do país?
Claro que não, né, minha gente? Porque o nosso índice, ele vai muito bem, por exemplo, se bancos Vale Petro estão indo bem. E se bancos Vale e Petrobras estão indo bem, significa que a economia brasileira inteira está indo bem? Se vocês viram meu vídeo de indicadores econômicos que eu fiz nessa série, tá lá no meu YouTube, se não viu, vai lá e assiste. Na parte de PIB, eu mostro para vocês que a parte mais importante do PIB brasileiro é a parte de serviços. Que não tá nem em serviços, que não tá nem no financeiro, nem em materiais básicos aqui, que é commodities. Então, não, nosso índice Bovespa, pessoal, por causa dessa, entre aspas, anomalia, porque ele tem o critério dele de montar o índice, não reflete necessariamente a economia do nosso país, ok? Então, por exemplo, quando o William Bonner lá no Jornal Nacional vira para vocês e fala assim, pessoal, bolsa sobe 5% no dia de hoje, por causa disso, disso, daquilo, e bombando, pô, a economia do país está de vento em popa. Não necessariamente. Não necessariamente, talvez, sei lá, bancos estão indo bem por causa de alguma regra nova do governo, porque bancos nos Estados Unidos está indo bem e a gente surfou a onda, e commodities estão indo bem porque, sei lá, a cotação do minério, que é lá na China, e a do petróleo, que é lá nos Estados Unidos ou em Londres, está indo bem também e corroborou para a alta da empresa. Então, assim, o índice Bovespa, ele não necessariamente é um reflexo da nossa economia. O mercado financeiro, minha gente, ele costuma antecipar o que vai acontecer na economia de um país. Ele costuma antecipar, certo? Mas, assim, casadinho um com o outro, não. Tanto que nós temos ciclos de mercados, que acontecem nos mercados financeiros, e ciclos de economia, que acontecem na economia real. São diferentes umas coisas das outras. Então, assim, essa daqui é a nossa composição do Ibovespa, tá? E aqui é a nossa carteira do Ibovespa. Então, assim, eu só trouxe para vocês aqui, no slide anterior eu trouxe segmento, aqui eu trouxe empresa. Então, a Vale tem um peso muito importante na nossa bolsa. Depois, Itaú, Petrobras, as duas ações de Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, Bradesco, e olha a B3 aqui, minha gente. Essa daqui é a B3 que eu comentei com vocês. A B3 não fez era bolsa, que se fundiu com um tantão de bolsa na história, fez um IPO e ela é negociada dentro dela mesma. É a B3. Entendeu? Então é isso. O que acontece, minha gente? Esse Ibovespa, é importante vocês saberem que, basicamente, ele é isso, ele não reflete necessariamente a economia do país, ele é uma junção de várias ações, juntaram elas num grupo, chamaram isso de índice, virou o índice Ibovespa. Cada país tem o seu índice, isso não é uma particularidade do Brasil. Então, cada país vai ter o seu índice, que é o que mais se aproxima da economia do país, mas que não necessariamente reflete ela, mas é o que mais se aproxima. E cada uma tem seu critério para formar esse índice, tá? Este índice, ele pode ser negociado, não o índice, tá? Mas assim, se você quiser, por exemplo, eu quero comprar ações do Ibovespa. Eu, Fernanda, tenho um dinheirinho no patrimônio lá, tal, quero investir esse dinheiro e eu quero comprar as ações do Ibovespa, porque eu não quero me preocupar muito e tal. Então assim, eu vou comprar um bolo, vou entender que eu estou diversificada, vou entender que vai ter um volume de negociação bom, liquidez e tal, legal. Uma coisa que você pode fazer é comprar cada ação da lista com os seus respectivos pesos, né? Então, você vai comprar mais Vale do que Itaú, mais Itaú do que Petrobras. Você faz isso, só que vai dar um trabalheiro danada. Ou você pode comprar uma ETF desse índice. Pronto, surgiu mais um produto aqui para vocês. O produto ETF, que nós vamos falar já já. Mas, enfim, o índice Ibovespa, você pode ter ele na sua carteira, não o índice. Né, mas você pode ter uma réplica dele, né, um produto que fica copiando o que o Ibovespa faz. O Ibovespa trocou as ações, saiu a Light, naquele produto vai sair também. Então, é uma forma fácil de você estar investindo no índice brasileiro, certo? Bom, então vamos lá. Entendemos um pouco da história da Bolsa, aonde que surgiu o Ibovespa, o que é este índice, e agora nós vamos entender como que isso vira um produto para eu negociar e colocar na minha carteira patrimonial, tá? Porque eu posso colocar ações, que eu comentei com vocês lá na primeira aula, ou eu posso colocar outras coisas. A primeira outra coisa que a gente tem são os fundos de índices. Ou seja, eu pego os índices que existem por aí, tem um índice no Brasil, tem alguns índices nos Estados Unidos, tem índice na Europa, alguns, tem índices na China, né?
Então, assim, eu quero investir no Brasil. Eu sou um estrangeiro e quero investir no Brasil. Poxa, uma forma relativamente fácil de eu investir no Brasil é comprando o índice que representa o Brasil, o maior índice do Brasil, que é o Ibovespa. Ah, eu quero investir nos Estados Unidos. Poxa, uma forma que eu posso fazer é comprar o índice, um dos índices dos Estados Unidos. Por exemplo, o índice que replica o S&P, a Nasdaq, o Dow Jones, por exemplo. Certo? Então, assim, como eu não posso negociar índices, como eu não posso negociar Ibovespa, como eu não posso comprar e vender Ibovespa, eu não posso fazer isso. Existem fundos que eles replicam esses índices. Eles são fundos passivos. Por quê? Porque o que é um fundo, minha gente? É uma empresa, tá? Uma empresa que tem algumas pessoas lá dentro que ficam analisando quais são os melhores investimentos que existem por aí, e aí eles podem montar uma carteira. Essa empresa, ela pode ser uma gestora, ela pode ser um fundo, entendeu? Existem fundos que são ativos, ou seja, o gestor, ele fica pensando com a sua equipe, batendo cabeça, buscando o melhor investimento, e aí baseado em toda uma análise que eles fazem lá, eles acham um investimento lá que eles querem fazer. Então, eles estão ativamente buscando investimentos. E existem fundos que eles são passivos, que é o caso de fundos de índice, ou seja, eles só vão replicar o índice. O Ibovespa tá lá, replica. O Ibovespa mudou, tirou uma ação, saiu outra. Muda também, replica. O Ibovespa mudou os pesos das ações, muda também. Ele é passivo, ele só faz o que o índice está fazendo. Tá? Porque como não tem como negociar índice, a gente negocia fundos de índices. Eles são chamados ETFs. Tá? Então, a gestão do fundo possui apenas o trabalho de garantir que a carteira do ETF, a carteira do fundo, esteja de acordo com a metodologia do fundo, do índice. Então, por exemplo, temos o Ibovespa, tá? Qual que é o ETF do Ibovespa? É o BOVA11. BOVA11. 4 letrinhas, um número. Lembra que eu falei com vocês lá, quando eu expliquei ticker, para vocês se atentarem a 3 números, era o 3, o 4, que são ações ordinárias e preferenciais, e o 11, que seria outros produtos, que eu ia explicar para vocês depois. Pois bem, esse depois chegou. O BOVA11, BOVA11, é a ETF, é o fundo que copia o nosso Ibovespa. Você não pode negociar o Ibovespa, você pode negociar o BOVA11. Aí você pode. E isso tem para todos os índices por aí, os índices do mundo inteiro. Eles têm algum fundo, algum gestor, alguma empresa que tem o papel só de ficar copiando a composição desse índice, para que você possa negociar aquilo ali. Tá? O BOVA11 hoje ele é gerido pela BlackRock, aqui no Brasil. Só uma curiosidade. Tá? Bom, além de fundos de índices que tem uma gestão passiva, a pessoa só tem que copiar. Ctrl+C, Ctrl+V. A gente tem fundos de investimento. Esses daqui, com certeza, vocês já ouviram falar bastante. Que aí é isso, minha gente. Junta um pessoal, abre uma empresa. Eles ficam lá estudando, criam uma tese de investimento. No estudo deles, eles acham que se eles comprarem essa ação, essa commodity, fazer isso e aquilo, se eles montarem isso daqui, vai dar certo. Eles começam a captar dinheiro de todo mundo que acredita na tese deles. Eles começam a chamar gente que acredita na tese deles. E aí, eles juntam dinheiro de todo mundo e montam essa carteira que eles acreditam que vai dar certo. E isso é um fundo de investimento. Então, ele é ativo, né? É um modelo de aplicação financeira, eu gosto muito dessa frase, é um modelo de aplicação financeira coletiva. Eu, Fernanda, posso ir lá comprar Petro, Vale, Magazine Luiza, Pets, sei lá mais o quê. Eu, Fernanda, posso ir comprando ação por ação e tal, baseado nos meus estudos aqui e tal, ou eu posso achar um fundo de investimento que eu acredito, que eu confio nos gestores, que eu acho que faz sentido, e coloco meu dinheiro lá. E eu faço isso, e você faz isso, e o vizinho faz isso, e um tanto de gente do Brasil e do mundo fazem isso. E aí essa empresa, ela vai pegar o dinheiro de todo mundo e aí vai fazer o investimento. O lucro volta para você, só que você tem que pagar uma taxinha para eles trabalharem, que é a taxa administrativa. Muito cuidado com fundos de investimento, porque às vezes as taxas são tão altas que você não vai ganhar nada com isso, tá?
Por quê? Porque o dinheiro acaba ficando muito mais para o fundo do que para você. Cuidado! Não sai comprando qualquer fundo de investimento, tá? Muito cuidado. Quando seu gerente de banco, seu assessor de investimento ficar te sugerindo um tanto de fundo, cuidado. Veja qual que é a taxa de administração. Por quanto tempo seu dinheiro tem que ficar lá? Tem fundo que se eu colocar o dinheiro hoje, eu só posso tirar daqui 1 ano. 60 dias. Tem fundo que eu posso tirar amanhã. E tem fundo, minha gente, para todo tipo de perfil. Tem fundo que você não tem valor mínimo para entrar. Tem fundo que tem 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil para entrar. Então tem vários fundos. É muita empresa, cada um estudando sua tese de investimento e seguindo uma linha de investimento. Então, assim, uma alternativa para quem trabalha, não tem tempo de acompanhar, não tem tempo de tal, para cuidar e olhar as ações, tarará, tarará, é buscar fundos de investimento. Ele vai ter a taxinha dele, mas tem muitos fundos bons por aí. Você põe seu dinheiro lá, vai ter uma equipe buscando as melhores teses de investimento por você, vai te entregar uma rentabilidade, se der certo a tese, vai te entregar uma rentabilidade e eles ficam com uma taxazinha administrativa. Fundos de investimento, que são modelos de aplicação coletiva, podem ser uma boa alternativa. Podem não ser também. Mas fundo de investimento é muito comum, tá? Bom, commodities podem ser negociadas, então eu posso comprar minério se eu quiser, eu posso comprar cobre, petróleo, ouro, eu posso comprar arroz, milho, soja, trigo, eu posso comprar no mercado financeiro. Alguns, minha gente, inclusive, tem entrega física. Por exemplo, petróleo tem entrega física. Se eu compro petróleo lá na Bolsa dos Estados Unidos e eu não vendo, não realizo, né, e ele fica lá até o vencimento do contrato, que eu vou falar já já, eu vou ter que buscar esse petróleo, que ele vai me entregar um petróleo. Certo? Mas, enfim, commodities podem ser negociadas também. Então, ações, que eu expliquei na primeira aula, fundos de índices, que são as ETFs de índices, que eu expliquei para vocês, podem ser negociadas. Fundos de investimento, que é, né, um modelo de aplicação coletiva, pode ser negociada. Commodities pode ser negociada. Contratos futuros podem ser negociados também. Eu vou explicar isso aqui brevemente, porque para quem está começando agora no mercado financeiro, não se preocupe com o contrato futuro. Não se preocupe. Para montar sua carteira, seu patrimônio, não se preocupe com isso aqui agora. Mas contrato futuro, ele surgiu do seguinte ponto. Por exemplo, eu sou uma fazendeira. Aí eu planto milho, muito. Eu tenho uma fazenda lá no Mato Grosso do Sul. Gigante. Só que até eu plantar, o milho crescer, eu colher, distribuir, vender e tal, não sei o que, demora muito. Vai ficar pronto só ano que vem, isso aí. Então, assim, eu tô plantando meu milho hoje, mas eu vou colher meu milho só ano que vem. Eu não sei nem se a safra do milho é esse tempo todo, mas vamos supor que seja. Eu vou colher ano que vem e eu vou exportar, né? Eu vou exportar. Poxa, aí eu te pergunto, porque é importante para eu saber, né? Eu vou exportar. Quanto que vai estar o dólar daqui a 1 ano? Te pergunto. Você sabe? Nem eu, nem ninguém. Quem tenta adivinhar o dólar, meu filho, esquece. Não sei. E isso impacta meu lucro, porque se eu vou exportar, quanto mais alto o dólar, para mim melhor, que sou exportadora. Quanto mais baixo o dólar, para mim pior. Então eu precisava saber. Neste conceito, nessa problemática que eu passei para vocês, surge a ideia de contratos futuros. Ou seja, eu posso comprar hoje a promessa de um valor de milho, de dólar, de soja, do que eu quiser no futuro. Certo? É complexo. É complexo. Se você não entendeu esta parte, está começando a montar seu patrimônio, não se preocupe com isso agora. Tá? Se preocupe com ações, fundos de índices, fundos de investimento e fundo imobiliário, que eu vou falar já já, e renda fixa, que eu vou falar já já. De resto, eu estou trazendo aqui para daqui a um tempo você consultar de novo essa aula. Tá? Esses contratos futuros, ele é um tipo de derivativo, ele deriva de alguma outra coisa. Ele é utilizado, tanto o vendedor quanto o comprador se comprometem com a negociação de determinada quantidade em uma data futura, para que eu consiga travar o valor e eu não tenha oscilação do preço do milho, do preço do dólar, do preço do que eu quiser. Tá bom? Então, mas eu posso negociar futuro na bolsa, eu posso negociar futuro.
tá? Mas para sua carteira, não se preocupe com isso agora. Eu posso negociar juros. É meio maluco isso, né? Mas eu posso negociar juros. Então, assim, hoje a nossa taxa Selic está em 13,75, né? Daqui a um ano eu acho que ela vai estar em 10. Então, eu posso comprar e vender juros. Eu posso comprar e vender opções. É um outro tipo de derivativo mais complexo, inicialmente, mais complexo do que contrato futuro. Não vou entrar nisso agora porque vai dar um nó na cabeça de vocês. E se você está começando a investir agora, esquece a opção, porque você vai perder dinheiro. Com certeza. Não começa por isso aqui não, que é irresponsabilidade total. Vai aprender o resto primeiro, depois você chega nisso aqui. Quando você chegar nisso aqui e quiser aprender, você pode me procurar, que eu ajudo. Inclusive, fiz um curso de opções de uma pessoa maravilhosa, que eu super indico. Então, se quiser falar sobre opções no futuro comigo, pode me procurar que a gente conversa, tá? Um outro ativo que a gente pode negociar são fundos imobiliários. Esse daqui vocês já ouviram falar, né? Fundo imobiliário, minha gente, é um fundo de investimento tipo esse aqui. Tá vendo? Eu expliquei pra vocês que é uma coisa coletiva, uma empresa que vai ter um tanto de gente estudando uma tese de investimento, vai pegar um dinheiro seu e de um tantão de gente para formar um tantão de dinheiro, para fazer esse investimento, te devolve com lucro, se der lucro, e te cobra uma taxa administrativa por isso. Pronto. O fundo imobiliário, ele é um fundo de investimento, só que de ativos específicos. Ele pode ser, por exemplo, fundo de tijolo. Fundo de tijolo são fundos imobiliários que têm prédios mesmo, tijolo, tipo construções comerciais, logística, residenciais, dependendo, entendeu? Então, assim, ele tem ativos específicos para negociação, tá? Então, ele foca em empreendimentos imobiliários ou até dívidas de empreendimentos imobiliários. É uma boa alternativa de investimento para quem está começando? Sim. Saiba escolher o fundo imobiliário, como qualquer outro investimento, né, minha gente? Tem que saber escolher. Mas assim, então se você quer começar agora seu patrimônio, você pode pensar em ações, você pode pensar em fundos imobiliários, fundos de investimentos, fundos de índices ou a renda fixa. O que vai depender? Nós vamos falar isso na próxima aula. Vai depender do seu momento de vida, da sua renda e do seu perfil. Mas tem produto para todo mundo, certo? E tem algumas peculiaridades, minha gente. Por exemplo, o fundo imobiliário hoje não paga imposto de renda, já o fundo de investimento, as ações você paga, enfim, tem algumas regras que aí a gente vai se aprofundando em cada um deles, ok? Eita, vocês nem viram juros aqui, né? É porque eu fiquei aparecendo, desculpa. Mas aqui, onde eu tava escondendo aqui, é a negociação de juros, tá bom? Aí o que tá escrito aqui foi o que eu expliquei pra vocês. Qualquer coisa é só dar uma pausinha pra ler, tá bom? Bom, é isto, minha gente. Muito obrigada. Deixa eu voltar pra tela grande aqui. Hoje foi uma aula... Primeiro, muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Hoje foi uma aula um pouquinho mais teórica, mas eu precisava trazer todos esses produtos pra vocês, tá? Sim, existem alguns produtos... Deixa eu voltar aqui. Eu esqueci de falar isso pra vocês. Deixa eu ver como é que eu volto. Aqui. Alguns desses produtos são negociados em bolsa de valores, outros não. Tá? Então, vamos lá. Ações, bolsa de valores. Fundo de índice, bolsa de valores. Commodities, contratos futuros, juros, opções, fundo imobiliários. Bolsa de valores. Bolsa de valores. Já fundos de investimento e renda fixa não é na bolsa de valores, é fora dela. Uma das opções é através de uma corretora. Na próxima aula eu vou te explicar o que é uma corretora, como que você pode ter uma conta numa corretora para encontrar esses produtos aqui para você conseguir negociar. Sejam os produtos que estão na bolsa de valores, sejam os produtos que não estão. Então é como se fosse assim, minha gente, o mercado financeiro ele é uma bola gigante. Dentro dessa bola gigante tem uma bola menor aqui que é a bolsa de valores. Aqui dentro tem um tanto de produto que você pode negociar. Eu falei, ó, ação, fundo de índice, commodity, contrato futuro, fundo imobiliário, opções, juros, dentro dessa bola aqui. Só que aqui, ó, ainda dentro da bola maior do mercado financeiro, tem outros produtos. Só que é através da corretora, que nós vamos falar na próxima aula, é através da corretora
que você vai conseguir encontrar esses produtos para montar seu patrimônio, seja eles dentro da bola da Bolsa de Valores, seja ele dentro da bola maior de mercado financeiro. Ok? Bom, Fernanda, quero me aprofundar em algum desses produtos aqui que você passou. Me manda mensagem, nós vamos trocar ideia. Fernanda, o que tem de bom por aqui? Eu não posso recomendar, eu nem tenho certificação para isto, e nem posso ter, já que eu opero dólar futuro no mercado financeiro, né? A CVM não me permite, mas podemos trocar ideias sobre isto. Mas enfim, a gente vai falar na próxima aula sobre perfil de investimento, sobre momento de vida, sobre corretora e sobre assessores, para que eles possam, né, se a gente encontrar assessores corretos, coerentes, porque também tem conflito de interesse com assessores, viu, minha gente? Mas se a gente encontra um correto e um coerente, eles nos ajudam a distribuir nosso dinheiro dentre essas coisas aqui que eu expliquei para vocês. Ok? Então, agora sim. Muito obrigada, pessoal. Olha, se vocês gostaram da primeira aula e da segunda aula, curte, compartilha, manda para os seus amigos assistirem também, me ajuda a divulgar esse conteúdo, porque quanto mais nas redes sociais, quanto mais curtida a gente ganha, para mais pessoas esse conteúdo espalha. E a ideia é que assim, as pessoas não entrem, se aventurem no mercado financeiro sem ter um conhecimento básico que eu tô passando para vocês aqui. Então, assim, me ajudem aí no compartilhamento, manda pro amigo, manda pro colega, ok? Espero que tenham gostado dessa segunda aula. Ela foi um pouco mais densa de conteúdo, né? Mas eu espero que eu tenha sido clara, que vocês tenham entendido. E sim, eu vou dar um spoiler aí do que está por vir, né? Eu fiz isso na última aula, eu gostei, vou fazer de novo. Então, nos próximos módulos, a gente vai ver os entes participantes do mercado financeiro. É nesses entes aqui que você vai entender aonde que a corretora entra, como é que você vai mandar o seu dinheiro para lá e, enfim, como que você, que quer comprar a ação da Petrobras, tem que fazer. É nessa parte aqui de entes participantes do mercado financeiro. A importância do contexto de mundo, né? O que se impacta nos seus investimentos. Minha gente, eu faço resumão todo santo dia aqui para vocês. E o resumão, veja, se você assiste Jornal Nacional todo dia, você tem a obrigação de assistir meu resumão de 15 minutos. Tá? Porque assim, eu faço um compilado bem sucinto, perto de tudo que eu acompanho ao longo do dia, para que você saiba o que está acontecendo no mundo. O resumão é o contexto. Quando eu falo contexto, eu tô falando do que eu falo lá no resumão para vocês. Por quê? Porque isso impacta nos seus investimentos. Que você vai começar agora, o que você já começou, o que não importa, isso impacta. O que acontece nos Estados Unidos impacta, o que acontece na China impacta, o que acontece aqui, lá em Brasília, impacta. Certo? Então, vocês vão entender por que desse resumão, o que o resumão tem a ver com os investimentos, né? E vocês vão entender que, assim, entender o que acontece no Brasil e no mundo de maneira apartidária, ou seja, sem ideologia, não é que você não possa ter. Você tem que ter, né? Ser uma pessoa politizada tem sua ideologia. Mas para os investimentos é importante que você entenda, assim, ó, as decisões que Brasília está tomando, o impacto disso nos meus investimentos. Se eu concordo ou não, se eu sou a favor ou não, se nas próximas eleições isso vai impactar meu voto ou não, é outra caixinha. São duas caixinhas separadas, ok? Mas a gente vai falar disso na parte de contexto. Seu perfil e seu momento de vida e como dar os primeiros passos. Então, nos próximos módulos, que eu imagino que sejam mais 2 na minha cabeça aqui, tá? Pode ser que tenha mais um ou outro, mas eu imagino que com mais 2 eu consiga encerrar. Nós vamos passar por tudo isso. Então, você saiu do zero de mercado financeiro, não sei nada, você passou a entender o que é mercado, o que é bolsa, ações, quais são outros produtos negociados lá dentro. Quero me aprofundar, vamos conversar. Ou a gente faz mais uma aula, de repente, não sei, me avisem, tá? Porque cada produto tem sua especificidade e os produtos, minha gente, vai depender do seu perfil. Por isso que eu queria falar de perfil primeiro. Porque às vezes, sei lá, um fundo de investimento que tem tudo a ver com o meu perfil não tem a ver com o seu. Ou eu compro ações que tem a ver comigo, mas você é da renda fixa. Então, primeiro, antes de querer já entender todos os produtos e pegar para você os produtos, você tem que entender o seu perfil, o seu momento de vida que a gente vai falar nessa aula. Ok? Bom, então é isso. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha ajudado. Se gostaram, curte, compartilha com os amigos. E até a aula da semana que vem, né, minha gente? Beijo pra vocês. Tchau.